E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre clássicos da literatura. Clássicos e famosos. Não liguem muito pra minha maquiagem, porque eu tava gravando outro vídeo, mas sobrou tempinho, então vamos gravar esse outro também. Então, com essa série de vídeos, eu quero retomar com vocês as histórias que marcaram a literatura mundial e que ajudaram a moldar o mundo como a gente conhece ele hoje. Meu nome é Laís e sejam bem-vindos. Nós fazemos clube do livro de alguns livros bem famosos lá na Twitch, no canal de transmissão ao vivo. Mas como a gente não tem tempo para abordar todas as histórias que eu gostaria, eu resolvi fazer esses vídeos mais curtinhos aqui pro YouTube mesmo. Porque todas essas obras merecem um espaço na nossa vida. E nós vamos começar por nada mais, nada menos que um livro que me destruiu. Destruiu. Sabe aquela mulher forte, empoderada, independente que eu tento ser? Então, ela sumiu durante a leitura. Aí, enquanto eu li, eu fui me reconstruindo de novo e depois ele me destruiu mais uma vez. E tudo isso veio da escrita de uma criança. Vamos falar de O Diário de Anne Frank. A Anne foi uma menina judia que adorava brincar, cantar, era bem extrovertida, não tinha essas coisas assim de vergonha, medo de interagir com outras pessoas, e ela era bem popular na escola também. Enfim, era uma menina feliz de 12 anos. Em um dos seus aniversários, ela ganhou um diário do seu pai. E como ela adorava escrever histórias, foi um baita de um presente e ela logo começou a escrever suas várias experiências e pensamentos diários. Então, no início, a gente conhece a versão da Anne que não foi afetada ainda por aquelas experiências horríveis que veio logo a seguir. E conforme o tempo vai passando, os dias vão passando, nós vemos como ela vai mudando a partir de cada experiência. Algumas dessas mudanças são bem evidentes, outras são pequenos detalhes aqui e ali. O livro é cheio dessas nuances, então com certeza é um livro que eu vou ler de novo, porque provavelmente quando eu ler mais uma vez eu vou encontrar algo que eu não tinha percebido antes. A família Frank seguia sua vida normalmente, não no meio de luxo, porque eles não eram muito ricos, mas eles também não eram pobres, né? Eles não viviam na miséria. Eles não passavam fome, eles conseguiam pagar as contas deles, tinham um lugar para morar. Enfim, eram cidadãos. E a visão da Anne nessa época da vida dá para notar que é bem típico de uma criança de 12 anos. Claro, ela é bem mais imaginativa, ela tem uma mão para escrita que, nossa senhora, mas dá pra notar que ela tem as mesmas reclamações que uma criança, entre aspas, normal teria. Ela tem uns desejos, ela já faz planos pro futuro. E é interessante falar isso, que por mais que ela parecesse essa criança normal de 12 anos, ela já mostrava esse amor pela leitura e pela escrita e fazia com que ela tivesse umas certas opiniões de alguns assuntos que só envolviam adultos, né? Só interessavam adultos. E ela já mostrava nessa época que se importava com ele e que tinha uma personalidade bem forte. E os Frank sempre incentivaram a leitura e os estudos, mesmo durante a época do confinamento. Com a chegada dos exércitos nazistas nos Países Baixos, os judeus foram perdendo cada vez mais direitos. As leis foram sendo alteradas aos poucos. Eles começaram com coisas do tipo limitar a ida e vinda deles, colocar horário para poder voltar para casa, para poder sair, limitar as vagas de emprego, o que eles podiam trabalhar, onde eles não podiam, quais itens eles poderiam comprar, né? Tinha cota para itens que eles podiam comprar. E não só os Frank, claro, todas as famílias de judeus e outras pessoas que também estavam sendo perseguidas, né? Principalmente as minorias. Para vocês terem noção, chegou um ponto que nem bicicleta eles podiam usar. E é muito triste, principalmente que tem uma parte que me marcou muito, que a Anne questiona isso, mas ela tá passando pela rua e ela olha no rosto das pessoas, às vezes passando com os próprios carros ou os transportes públicos passando e olhando para eles e vendo, porque os judeus eles foram obrigados a usar uma estrela amarela no braço para identificar que eles eram judeus e assim para poderem serem mais excluídos ainda da sociedade. E então esses transportes públicos às vezes passavam por eles, pessoas passavam por eles e olhavam assim, até querendo ajudar, querendo dar carona e vendo que eles estavam percorrendo caminhos muito grandes, às vezes a pé, por não poderem mais usar, né, o transporte público, só que eles não podiam fazer nada.
mas dava pra ver na cara deles que eles queriam fazer, mas por lei eles não podiam, porque senão eles iam ser presos. E daí vem aquele pensamento, né? Por que ninguém tá fazendo nada? Por que eles não fazem nada a respeito? Essas coisas, gente, elas são lentas e quando uma parte da minoria da sociedade está sendo ameaçada, ela não vai conseguir fazer muita coisa se não tiver o apoio do resto da população. O silêncio das pessoas que não estavam sendo diretamente atingidas foi bizarro, mas não foi inesperado. Aqui no Brasil, por exemplo, quando uma minoria está sendo atingida por qualquer coisa, como por exemplo, a alteração de uma lei às vezes básica, ou alguém dá uma opinião pública de ódio a essas minorias, o resto da galera geralmente não fica em silêncio, ou faz pouco caso. E em 1942, Anne e sua família tiveram que se mudar para o anexo secreto, construído no mesmo prédio que ficava o escritório de Otto Frank, o pai da família. Eles precisaram se esconder porque a Gestapo, agentes da polícia nazista, estavam batendo de porta em porta procurando judeus, e todos aqueles que estivessem desobedecendo às novas leis. Até quem tentava ajudar os judeus era preso e fuzilado ou levado para os campos de concentração. O Otto e alguns associados de confiança já vinham há tempo preparando esse esconderijo, porque sabiam que a situação podia piorar muito. Então, os Frank empacotaram o que puderam, priorizando itens realmente necessários para levar junto. E claro que um desses itens super necessários que a Anne decidiu levar foi o seu tão querido diário, que ela já tinha construído essa relação muito bonita. E volta e meia durante a história a gente vê como a escrita acaba salvando ela. Ela mesma conta que se ela não tivesse esse amigo, essa amiga, né, que ela bota até um nome no diário, que ela não tivesse essa grande amiga para poder fazer confidências, ela provavelmente não teria nem aguentado passar por tudo que passou. E eu me identifiquei muito com essa parte, porque quando eu tava passando por várias coisas que aconteceram na minha vida, principalmente em relação à doença que eu possuo, à minha saúde em geral, eu também tive essa válvula de escape em meio à escrita, então eu acho que eu entendo um pouco como ela se sentiu nesse sentido. E eu não vou conseguir explicar para vocês todas as coisas que acontecem durante esse período que eles passam no anexo secreto, porque são muitas nuances, né? Eles brigam, eles discutem, aí depois eles fazem as pazes, e depois eles mostram como eles amam uns aos outros, eles continuam firmes e fortes, e em um momento eles já estão desesperados, e no outro eles já encontram um motivo para sentir esperança novamente. É muita coisa acontecendo, é um turbilhão de emoções, e é muito, muito, muito difícil escolher qual delas falar aqui para vocês. E também eu quero deixar essas partes dessas nuances específicas para quem for ler o livro, para saber tintim por tintim o que eles estavam passando, o que acontecia no dia a dia deles, o que eles precisavam fazer. E, gente, era muita coisa. Qualquer probleminha que acontecia, na verdade, poderia se tornar um grande problema, já que eles estavam escondidos há tanto tempo. Eles não podiam fazer, em momento nenhum, eles não podiam fazer barulho, principalmente durante o dia, que o pessoal do escritório ainda trabalhava, porque esse anexo secreto, ele foi construído, como eu disse, lá no escritório, né, que o Otto Frank trabalhava. Então, durante o dia, algumas pessoas trabalhavam ainda lá. Aí você imagina, você tem que andar pé por pé, porque qualquer estalinho que você fizer ao andar pode ser o estalinho que vai fazer com que a sua família seja descoberta. Eles não podiam dar descarga se eles fossem no banheiro. Eles não podiam tomar banho. O banho deles era assim, com um paninho, sabe? Eles não podiam cozinhar, eles não podiam mal respirar, mal conversar durante o dia. Durante a noite, eles tinham mais uma certa liberdade de movimentação, podiam falar, podiam até escutar o rádio, o tão querido rádio que eles tinham lá, mas de qualquer forma era bem limitado. O acesso que eles tinham também ao céu era a partir de uma janela que ficava em um dos quartos, só que a janela tinha que ficar com a persiana baixada o tempo todo, porque imagina se alguém vê eles lá. Aí tinha alguns certos horários que eles conseguiam pegar um sol ali, ver o céu como é que tava, e essa questão de ver o céu também é algo que fez com que a Anne pudesse aguentar um pouco mais. E é muito interessante como eles aproveitavam cada detalhe para poder tentar recuperar um pouco daquele sentimento, aquela esperança que eles tinham, principalmente a Anne. O anexo secreto tinha vários cômodos, mas não era suficiente para todas as pessoas ali terem sua privacidade, até porque tinha outra família lá, tinha um casal
que também estava refugiado com eles, e depois entrou mais um senhor, então não era só a família Frank, né? E eles tiveram que meio que se adaptar aos costumes e ao viver com outras pessoas. No início eles acharam uma ótima ideia, porque, nossa, mais pessoas, né? Não vou ficar somente com a minha família que vai saber quantos anos eu vou ter que passar aqui. Mas cada pessoa é muito diferente uma da outra, então no momento eles estavam super de bem, no outro eles já se queriam assim, a se quebrar a pau. E é muito engraçado como a Anne, ela muda de ideia em relação às pessoas que ela tá morando. No momento ela ama, no outro ela odeia, no outro ela fala graças a Deus que essas pessoas estão aqui, no outro ela fala eu não aguento mais, isso foi uma péssima ideia trazer eles pra cá. Então é muito interessante como ela vai se mudando, não somente ela, mas o pensamento dela e a visão dela em relação às outras pessoas. Eles passaram calor, frio, fome, mas também tiveram momentos felizes juntos. Receberam muita ajuda de pessoas de fora. Eles não teriam sobrevivido sem essa ajuda que vinha das pessoas que não estavam sendo perseguidas. Elas se colocavam em risco só para levar uma sacola de verduras para eles, por exemplo. Então teve sim muita gente ajudando os judeus. Não era toda a população que concordava com aquilo. Tinha até gente dentro do exército alemão que fazia vista grossa para tentar ajudar. E me chamou a atenção como a Anne foi desenvolvendo aquela parte infantil dela e a pré-adolescência de uma forma bem singular. Porque imagina, passar por essa pré-adolescência e adolescência já é geralmente uma fase meio complicada. Aí você imagina passar isso trancada num anexo secreto, com nenhuma liberdade, com quase nenhuma experiência do mundo de fora. Na verdade, com nenhuma experiência, porque o que ela tinha contato era o que as pessoas de fora às vezes vinham contar para eles, ou as informações que passavam pelo rádio. E outra coisa muito interessante que acontece é como tem partes em que ela se sente culpada. Sabe aquela famosa culpa do sobrevivente? Então, ela pensa, eu estou aqui reclamando disso, disso e disso, porém, eu não sei o que aconteceu com os meus amigos. Eu não sei o que aconteceu com os meus outros parentes. Tem até um momento que ela lembra de uma amiga dela e que ela vê essa amiga dela, tá passando fome, ela não pode ajudar, ela não pode fazer nada. E como ela se martiriza, assim, como ela se culpa por aquela situação. Por mais que, claro, a gente sabe que não é culpa dela. E eles já estavam passando fome ali dentro do anexo secreto. Eles estavam racionando comida, não tinha vaga para outras pessoas. Eles tinham que ver muito bem quem eles ajudavam e como. Não tinha como colocar mais gente ali dentro. Então, às vezes, passava aquelas crianças passando fome na rua. Eles iam pela janelinha, né? E as crianças sujas, no frio, aquele frio deles lá, a criança sem roupa, sem comida, e eles pensando, nossa, meu Deus, vão fazer alguma coisa, e eles não podiam, porque senão eles iam ser pegos. Com todo o terror que eles passavam, era incrível como a Anne conseguia manter parte da alegria dela. Os outros, ela mostrava a versão dela mais criançona, piadista, brincalhona, e pro diário ela contava os pensamentos mais profundos, e pudemos conhecer a outra versão dela, mais filosófica, com pensamentos críticos sobre assuntos que ela nem tentava discutir com os adultos. E com o diário, a gente também vê que essa ideia de que heróis são inabaláveis e incansáveis é mentira. Ela foi sim muito forte, principalmente para uma criança, mas nas páginas ela contava como cada coisa abalava ela, o que ela tinha que fazer para se manter forte. A Anne mostra que tudo bem se sentir mal, triste e até sem esperança em algum momento. O importante é que a coragem não fique perdida para sempre. Então existiu duas Annes, uma do lado exterior, que disfarçava com brincadeiras e palhaçadas a Anne que ficava no interior. E essa Anne do interior tinha uma consciência muito poderosa e que armazenava toda aquela experiência e tirava suas próprias conclusões para poder lidar com a vida no futuro, como ela imaginava que seria a vida dela quando ela saísse do anexo secreto. Então tudo que poderia fazer ela crescer como indivíduo, crescer no pensamento, ela enviava para esse compartimento, para essa Anne interior, e ficava ali guardadinho esperando o momento que ela se revelaria para todo mundo. Seu grande sonho era ser escritora. Ela sempre falava como não iria se conter com a vida de dona de casa, como era comum na época. Ela fazia pequenas histórias e as vendia para os jornais locais.
sob pseudônimo, claro. Até o último dia, a Anne mostrou uma coragem e profundidade maior do que qualquer adulto que eu já conheci. Esse livro com certeza entrou para minha lista de favoritos. Eu jamais vou esquecer a Anne, os momentos que eu passei com ela, rindo, chorando, desejando que tudo acabasse, apoiando ela, criticando ela também. Também vou lembrar dos momentos em que ela sentia pena de si mesma e se sentia culpada por isso, mesmo tendo o direito de tal. Cada vez que eu ia chegando mais e mais perto do final, eu ficava mais angustiada, porque eu já sabia o que acontecia, né? E eu sabia que eu teria que dizer adeus pra ela em algum momento. E foi preciso. E Anne, o que aconteceu com você e com a sua família, com milhares e milhares de pessoas durante o Holocausto, isso jamais vai ser esquecido. Pode ter certeza. Nossa, falar sobre esse livro... Ui, já tá me afetando. Ui... Mas eu já chorei o que eu tinha que chorar durante a leitura, um pouquinho depois e antes de gravar o vídeo. Tô tentando me controlar, ok? Respira. Bora. Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dessa ideia de falar um pouquinho sobre os clássicos e famosos, deixem aí nos comentários. Eu indico demais essa leitura, eu acho uma leitura super necessária até para poder ensinar um pouco sobre empatia para as pessoas. Eu li ele no Kindle, a versão digital dele é geralmente bem baratinha. Tem na Amazon, dá uma olhadinha. Deixe também nos comentários se vocês já leram esse livro e me indiquem outros para nossa série. Me digam o que vocês acharam. Comenta aí comigo, converse comigo. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque nós temos a meta de 1000 inscritos para bater. Indiquem para os amigos. E se vocês puderem, tirem uns 5 minutinhos para vocês verem o projeto lá de apoio ao meu trabalho no Catarse. Ele é um apoio aqui para os meus trabalhos do YouTube e também da Twitch. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Obrigado e até a próxima!